aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais uma das nossas capelas. E antes de mais nada, a gente já pede para você inscrever-se aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para que quando a gente coloque as capelas ou conteúdo relevante para você, você já fique sabendo do que está acontecendo. Até porque essa capela é extremamente interessante. Sabe por quê? Vou prometer um negócio para você. Se eu for eleito ano que vem, olha só, se eu for eleito aqui nesse colégio ano que vem, eu prometo que no primeiro dia de aula eu vou dar açaí para todo mundo aí. Eu prometo que se eu for eleito no ano que vem, olha só, o pastor Rafael, ele vai tocar violão no recreio inteiro para todo mundo ouvir. Eu prometo que se eu for eleito, o pastor Felipe, ele vai dar 10 para todo mundo em religião. É isso aí. Ô, Filipão. Promessa, cara. Aí entra aí no esquema. Vamos pra parte da assim, música, que o nosso amigo ele veio de terra, ele tá muito Aqui, animado ó, nas aqui, ó, promessas. claro, olha A só. parte do açaí do Esse violão tava boa. Ano de eleição, política e tal, eu tô Tudo a fazendo ver, as minhas tudo a promessas aqui já. Política A é minha negócio tão promessa sério. é que se você não estudar ano que vem, não vai ter 10. Tá vendo aí? Aí já era, né? Esses E, ó, políticos aí que falam essas Política é negócio tão sério que o nosso 12º episódio vai falar exatamente disso e outras cositas más. Então vamos lá, eu prometo, viu, gente? Vamos cantar então? Vamos cantar. Quando a minha esperança acabar, quando o sol pra mim não brilhar, eu só preciso a Jesus recorrer, pois dele me vem o poder. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. O que vai no futuro eu não sei, o caminho que vou passar, mas sei que Ele sempre vai me guiar, e sei que seguro estarei. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer. Por isso vamos cantar, todos juntos nos alegrar, pois nosso Deus é poderoso, Senhor, e guarda seus filhos com amor. Em Deus vou sempre confiante, vou avante pra vencer. Em Deus vou sempre confiante, vou sem mais temer, vou sem mais temer. Vamos orar então? Deus, nós vamos conversar agora um pouquinho sobre um assunto muito importante. É um assunto que de 2 em 2 anos ele vem à tona no nosso país. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para entender qual é a sua vontade, Pai. Por favor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. É isso aí, 12º episódio para falar desse assunto que é como um vírus nas redes sociais. Você vai esbarrar neste assunto, ferve não tem que na fazer. televisão, nos Sabe o que eu jornais. descobri ontem? Que na Paraíba tem uma cidade que não teve eleição, mas o cara já foi eleito. Mas como assim? Ele foi o único candidato da cidade. Fenômeno. Ou seja, se ele tiver um voto, ele tá eleito. Só falta ele não votar nele, né? Imagina. Aí é muita trairagem, né? Pois é. Gente, vocês sabem que no tempo de Jesus havia uma politicagem
violenta, né? Ah, mas era diferente dessa hoje. Não, peraí. Pastor. Haviam vários grupos políticos no tempo de Jesus. Tipo, esses que nós temos tudo aí? Não esses aí, mas Parece. mais violentos ainda. Ô, louco! Pra você ter uma ideia, se você for lá, no tempo de Jesus, tinha uns radicais assim, que eram contra o governo na época, os black blocs lá do tempo de Jesus, inclusive, Andava olha com a lá, faquinha na faquinha e tudo, inclusive, você pode pesquisar depois, porque diz assim, zelotes, Esses daí... grupo extremista radical contra o Império Romano, Ixi, e alguns dos discípulos de Jesus eram desse grupo faziam aí. parte desse negócio Faziam aí. parte dos black blocs lá contra o governo e tal, e Jesus veio resgatar essa galera aí. Mas é um negócio doido, né? Será que naquela época também tinha essas disputas aí que a gente vê hoje aí? Esquerda, direita, centro, sei lá o que, essa coisa pra cima, pra baixo, Atitude não sei o quê, 10, atitudes... essas loucuras que a gente tem hoje aí, será que naquela época também? Porque será que Jesus ele teve alguma posição política? Ah, Jesus era de partido, com certeza. Né? Porque imagina, será que ele se filiou lá a um partido político? Partido E- Jesus. E aí ele já pegou as suas armas na mão para sair na guerrilha e dizer: vou libertar o povo de Israel desse bando de hipócritas, desses fariseus que são salafrários, corruptos, sem vergonhas. E Jesus então ele... Calma, você tá muito animado. Você tá muito Você político, tá muito velho. animado. Não, é porque Então, assim... Vamos então responder a pergunta da Bíblia. Vamos lá, vamos ver. Lá no livro de Marcos, aliás, capítulo 12, verso 17. Cadê? Eu tô em Mateus, gente. Marcos 12, 17 diz assim Lê pra aí, gente, Paulo, ó. pra gente, que eu li errado aqui. Disse-lhes então Jesus. É Jesus falando, tá? Jesus. Aí ele fala assim, ó: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos ficaram admirados do que ele falou. Opa, E vamos entender o contexto então, pastor. rapaz, olha só. Jesus, ele se posicionou aqui. Então, quem é César? É o topzão lá do Império Romano, é o Isso. imperador geral. E aí o que acontece? Chegaram pra Jesus pra fazer tipo um pega-ratão nele. Pegadinha do malandro. Então, pegaram uma moeda, né? Uma moeda que tinha lá o desenho de César. E chegaram pra Jesus: Jesus, é certo ou não é certo pagar tributos ao imperador lá, ao César? Mais um imposto? Que imposto em cima de imposto, isso é injusto, tá errado e tal. Jesus, ei, diz pra nós aí, você que é o cara... E aí Jesus falou assim, pega a moeda. O cara pegou a moeda. Jesus perguntou: de quem que é a foto escrita na moeda? É de César. Aí Jesus respondeu com essa frase épica: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, quando Jesus foi confrontado ou convidado a entrar numa discussão política que envolvia tributos e impostos, Jesus respondeu o seguinte: as coisas de Deus são uma coisa, as coisas políticas são outras coisas. Faça o seu papel como filho de Deus e como cidadão. Olha só, então aqui já tem um princípio, olha só. A posição do cristão em relação à questão política é cumprir o seu papel como cidadão, seu papel cívico, seu papel patriótico, posso assim dizer, e também... Sem deixar de ser filho de Deus. Isso aí, desde que não ofenda os seus princípios, desde que isso não afete os seus princípios. É disso que Cristo está falando aqui. Então não tem problema se alistar quando você é menino e faz 18 anos, não tem problema cantar o hino nacional, essas coisas aí Isso não aí tem tem a ver problema. com o seu papel como cidadão, título de eleitor, ir lá votar e tudo mais, Com aquela coisa certeza. toda. Então, E é até importante que você faça isso, porque senão você não tem problema. daí é César o que é de César, É viu? César. O que É que hoje o César é diferente, Com pra nós, né? certeza. Mas ele continua sendo uma autoridade, ainda há uma autoridade no país e tal. Isso quer dizer que o cristão, ele não é contra a política, Em hipótese de forma alguma. alguma. Até porque, ó, só abrindo um parênteses assim, em relação à palavra política, o que é política? Relacionamento. Todos nós fazemos política. Não tem o que fazer, porque política requer o quê? Relacionamentos. E, por exemplo, o professor na sala de aula, e muitas vezes ele precisa ser político com os alunos. Às vezes a gente olha a palavra política e a gente acaba... Já associa, associa coisas ruins e tal. Quando na realidade a palavra está associada a relacionamentos. Aqueles que fazem
uma boa política são aqueles que têm bons relacionamentos, são bem relacionados. Então, todos nós, nas menores ou nas maiores instâncias da nossa vida, nós precisamos fazer política, seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, seja em qualquer âmbito ou âmbito social que a gente vá participar. Agora, se a gente for tomar como exemplo lá o tempo bíblico, lá nos tempos de Jesus, quem era o imperador? César. Então Jesus falou assim, cumpra o teu papel como cidadão, dando a César o que é de César e de Deus é de Deus. Só que o próprio Império Romano, em algum momento, ele obrigou as pessoas a fazerem coisas que eram contra a vontade de Deus. Sim. E muitos cristãos foram perseguidos, foram mortos por fazer a vontade de Deus. Ou seja, no momento em que a autoridade constituída ela leve o cristão a ir contra a palavra de Deus, aí a gente precisa decidir de que lado, mas só neste contexto. Aí se cumpre um texto da Bíblia. Está no livro de Atos, capítulo 5, versinho 29. Atos, capítulo 5, versinho 29, que diz exatamente assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, nós estamos num país, por exemplo, que é um país livre, a gente tem direito de exercer nossa liberdade religiosa, né? Todo o nosso contexto aqui, mas pode ser que em algum momento há países que você não tem liberdade religiosa, por exemplo. Você não pode portar uma Bíblia, você não pode ir para a igreja, um templo e tal. Nesse contexto, a Bíblia fala assim: se a autoridade constituída te força contra a sua consciência, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E é óbvio que isso vai ter algum tipo de pena, né? Você pode até, em alguns países, você é preso por obedecer a Bíblia e tudo mais. Graças a Deus que a gente está num país livre aí. E enquanto continuar assim, o cristão, ele pode conviver com a política nesse sentido, né? Até porque a Bíblia ela não é apolítica. Sim. É um negócio esse termo aí, explica para nós esse termo aí. Olha só, apolítico significa assim, ó, a Bíblia diz não apolítico. Ele não fala não apolítica. É verdade. Tem personagens, inclusive, que foram personagens que trabalhavam na área política. Por exemplo, ó, se nós pegarmos Daniel, ele foi um dos governantes do Egito. Do Egito não, da Babilônia. Mas José foi do Egito. José foi do Egito, é verdade. Que loucura é isso, né? Então, eram homens proeminentes, a Bíblia cita, menciona, e eles eram políticos. Sim. Não tem jeito. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que a Bíblia, ela é apartidária. Eu acho que isso aí a gente precisa entender. Ou seja, o cristão, ele não é contra a política, porém, o cristão e a igreja cristã, ela não se posiciona em relação a partidos políticos. Ou melhor, pastor, deveria não se posicionar. Deveria não se posicionar. Claro. Esse exatamente. Então, eu, por exemplo, eu cumpro meu papel como cidadão, vou lá, eu voto, mas a igreja ela não tem autonomia para dizer, ó, nós como igreja vamos votar neste candidato. Isso não deve existir. Com certeza. Né? A Bíblia não apoia esse tipo de prática, certo? Só que tem um texto muito importante, talvez o mais importante de hoje aqui. E extremamente delicado. E tem que ver com isso que a gente está falando. Tem que ver com isso. Romanos capítulo 13, versos de 1. Vamos começar no verso 13. Romanos capítulo 13. Romanos 13, vamos ler a partir do 3, que diz assim, ó. Os magistrados não são para que tenhamos medo, mas quando eu faço bem, ou quando eu faço mal, eu não preciso ter medo dele. Porque se eu não quero ter medo de uma autoridade, eu tenho que fazer o que é bem, o que é bom. E eu farei a vontade dela, ou seja, eu terei louvor da parte dela. Ou seja, quem faz o que é certo não precisa temer a autoridade. E aí tem uma parte muito interessante que diz assim, ó. Porque a autoridade é o ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, você tem que ter medo. Porque não é sem motivo que ele traz a espada. Pois ele é um ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Em outras palavras, fala assim que as autoridades,
elas existem porque Deus autoriza que elas existem, a função delas seria para justamente fazer justiça. Para quem pratica o mal, ter um castigo, ter uma punição. Certo? E aí o verso 5 vai dizer assim, ó, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Opa! Aqui tá um negócio difícil pra gente entender no nosso país, porque se você for para países de primeiro mundo, você vai ver políticos de primeiro mundo. E aí é fácil respeitar esses políticos, porque é notório que eles querem o bem de todos. Agora, países como o nosso, onde infelizmente os casos assim de desvio moral é muito grande em todos os seres humanos aqui do nosso país, você vê, e na maioria... O jeitinho brasileiro. Exatamente. E o político, ele é um retrato da sociedade. Então a gente olha, a gente fica indignado, e aí você fala, poxa, esse cara é um ministro de Deus? É difícil a gente entender isso. E você vê, né? Ou seja, é alguém que foi autorizado também por Deus, porque além da questão do povo decidir isso, uma vez que nós, na época da Bíblia, era Deus que decidia. Sim. E o povo falou assim, não, agora a gente quer decidir. Ou seja, o povo decide, mas é Deus que autoriza ele a estar ali. Deus quem dá condições para ele estar ali. E Deus o faz para que esse político fizesse aquilo que é correto, que é certo, que é justo. Ah, pastor, mas esse político, ele não faz o que é certo, nem faz o que é justo. Qual é o meu papel como cristão? Ainda que a autoridade não faça o que é certo, não faça o que é justo, eu como cristão devo fazer o que é certo, devo fazer o que é justo e devo então me sujeitar a esta autoridade. Respeitar esta autoridade, a não ser num único motivo, que foi o que a gente leu no texto anterior. Quando esta autoridade me obrigar a ir contra a minha consciência, a ir contra a palavra de Deus. Aí nesse contexto, eu me posiciono. Veja, gente, o que nós queremos dizer para você aqui é muito simples. Nós estamos nos aproximando de um período extremamente importante aqui para o nosso país, que é o período das eleições. Esse ano, devido à questão aí da pandemia, será em novembro, mas aqueles que já têm 16 anos para cima têm a oportunidade de exercer o seu dever cívico, o seu dever como cidadão. 15 de novembro, hein? Votar ao dia aí da proclamação da República. E sabe, gente, o que nós queremos falar para vocês hoje é muito simples. Usem o poder que vocês têm nas mãos com sabedoria. Porque afinal de contas, quando nós votamos, nós estamos colocando sobre aquela pessoa que nós estamos votando uma responsabilidade. A responsabilidade de ser justo, a responsabilidade de legislar sobre as questões aqui, por exemplo, do município, a responsabilidade de administrar os recursos que lhes são ali destinados, e nós como cristãos precisamos ter sabedoria. Nós não estamos aqui para levantar uma bandeira em relação a partido A, partido B, partido C, em hipótese alguma. A nossa bandeira aqui é a bandeira de que cada um de nós tem o dever moral e o dever diante de Deus de fazer a escolha certa, independente da escolha que faça. E lembrando também que não houve talvez na história um período tão opressor como foi nos tempos de Jesus. O Império Romano foi, inclusive a Bíblia fala isso, um dos impérios mais opressores que já existiu. Sim. E quando Jesus foi confrontado em relação a desafiar o império, Jesus não disse que Roma era um ótimo império, nem que César era o grande representante, mas Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nunca a falta de honestidade de uma autoridade será uma desculpa para você praticar o mesmo. Se você quer ver uma mudança na política do seu país, comece por você mesmo, sendo honesto nas pequenas coisas, naquilo que as pessoas veem e naquilo que as pessoas também não veem. Vamos orar, gente? Senhor, o Senhor nos ama muito e tem acompanhado o que tem acontecido
no nosso país nos últimos anos e como o assunto da política ele cresceu no nosso dia a dia e há pessoas que muitas vezes elas passam um bom tempo discutindo, brigando sobre isso, mas a tua palavra ela é muito clara e a gente apresentou durante alguns minutos aquilo que a Bíblia fala sobre este assunto. Pedimos que o Senhor nos dê maturidade e sabedoria para lidar com este assunto e cumprirmos o nosso papel, primeiro como filhos do Senhor, depois também como cidadãos deste país. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, galera. É isso Até. aí.